Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, saudação de paz. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, eu tenho uma palavra profética para a sua vida hoje. Palavra quentinha para você nessa noite de sábado. Sábado hoje? Sábado. Cadê vocês, meus irmãos amados em Cristo? Meus irmãos de Diadema, São Bernardo, de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires. Cadê vocês, meus irmãos de São Paulo, estado de São Paulo, interior de São Paulo? Vai entrando, deixando a paz de nosso Senhor Jesus, deixando uma boa noite, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e creio que Deus vai falar em seu coração. Penha Maria, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Já vai entrando, vai deixando a sua paz, dando a paz do Senhor. Vai entrando, vai comentando, vai dando boa noite, porque hoje eu tenho uma palavra profética para a sua vida nessa noite de sábado. Cadê meu povo lá do estado do Ceará, da cidade de Tejuçoca? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, nesta noite. Está nu sobre o tema Você está nu? É esse o tema que eu quero trazer uma palavra do céu para a sua vida. Você que não é inscrito ainda em nosso canal lá no YouTube, vai lá, Natan Ferreira Pregador. Natan Ferreira Pregador. Vai lá, se inscreve no meu canal. Compartilhe os vídeos. Deus tem sido exaltado demais lá naquele canal. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, vamos direto ao ponto. Vai entrando aí dando boa noite, dando a paz. Vai entrando dando saudação de paz, porque eu tenho uma palavra profética para a sua vida. A Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição... Danilo, Deus abençoe, meu amigo. Danilo Lima, meu amado, lá da DCMA. Deus abençoe. Gabriel Oliveira, profeta, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, quando ele ressuscita, após a sua ressurreição, amém, Danilo, que Deus abençoe sua vida. Compartilha com alguém esta live. Live, é live ou é live? Live em inglês é vida, live, acho que é live. Ícaro Lima, meu amigo, sou seu fã, profeta. Amanhã eu vou estar lá na sede, tomara que você esteja lá para louvar, hein, Vaz? Saudade de ouvi-lo. A Bíblia vai nos dizer que depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele passa um período de 40 dias na terra, instruindo os discípulos, falando sobre o reino dos céus, e depois desse período de 40 dias, tem a sua ascensão ao céu. Só que nesse inteirinho, nesses 40 dias que ele passa ainda na terra, instruindo os discípulos, a Bíblia mostra uma passagem que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos que estão em alto mar, exatamente. E um desses discípulos, a Bíblia vai dizer que é Pedro, e a Bíblia diz que Pedro estava nu. Isso mesmo, Pedro estava sem roupa. Pedro estava nu. Estava sem roupa. Sabemos que na história da Bíblia, na tradição judaica, era motivo de vergonha alguém ver outra pessoa sem roupa, despida de roupa. E Pedro, ele estava nu. A Bíblia ela diz isso, ela relata isso, que Pedro estava nu. Pedro estava estando nu. Quando ele vê que Jesus se aproxima, a Bíblia diz que ele pula dentro da água. Por que que ele pula dentro da água? Eliane Borges, Deus abençoe sua vida. Porque ele, percebendo que estava nu,
E percebendo que Jesus estava se aproximando dele, ele ficou com vergonha. Exatamente, ele ficou com vergonha de Jesus Cristo, porque ele estava nu, ele estava despido. Mas o interessante não é sobre isso que eu quero que você foque na mensagem que a Bíblia diz. Eliseu Ferreira, meu amigo, pastor Eliseu, Deus abençoe sua vida. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que Pedro estava nu, mas mesmo Jesus percebendo que Pedro estava nu, Luzanira, lá do Ceará, Deus abençoe. Jesus, mesmo vendo que Pedro estava nu, ele não parou de continuar seguindo em direção a Pedro. Entenda isso aqui. Jesus, ele vê que Pedro está nu. E Pedro, quando vê que Jesus se aproxima, Pedro pula dentro da água, sem Jesus mandar ele pular dentro da água. Ele pula, por quê? Porque ele estava com vergonha. Ele estava envergonhado de suas vergonhas, ele estava com vergonha de Cristo. Mas entenda isso, é isso que eu quero que você entenda. Jesus, mesmo sabendo, mesmo vendo que Pedro estava nu, ele não recuou, ele continuou seguindo em direção a Pedro. Entenda isso aqui. Pedro estava nu, mas mesmo Jesus sabendo que Pedro estava nu, não mudou o seu destino, continuou seguindo em direção a Pedro. Entenda isso aqui. Talvez você esteja na mesma posição que Pedro estava. Talvez você esteja se sentindo nu ou envergonhado. Talvez você esteja se sentindo sujo ou com vergonha. Talvez você esteja se sentindo nu com suas vergonhas expostas. Mas o fato, Camila Pereira, lá de Santa Catarina, Rio dos Cedros, Deus abençoe sua vida. Mas o fato de você estar envergonhado, o fato de você estar com vergonha, não vai tirar o propósito que Cristo tem de restauração para a sua vida. Eu falei que era profético, eu estou arrepiado aqui. O fato de talvez você estar na mesma posição de Pedro, Damares, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O fato de talvez você esteja aí na mesma posição de Pedro, se sentindo nu, se sentindo sujo, se sentindo em pecado, se sentindo que errou, reconhecendo que está na sujeira, mas mesmo o fato de você estar na mesma posição de Pedro, a Bíblia diz que Jesus não saiu do trajeto, mesmo ele vendo que Pedro estava nu, mesmo ele vendo que Pedro estava errado, ele continuou seguindo em direção a Pedro. Entenda isso aqui nessa noite de sábado para a sua vida. Eu tenho uma palavra profética. Não sei como está a situação da tua casa. Talvez esteja sendo alvo de vergonha. Talvez esteja sendo algo de sujeira, talvez esteja sendo alvo de fofoca, mas o fato das pessoas estarem fazendo fofoca contra a sua vida, contra a sua casa, não vai fazer com que Jesus mude a rota. Oh, glória a Deus! Jesus está indo em direção à sua vida, Jesus está indo em direção à sua casa, mesmo sabendo que você está errado, mesmo sabendo que você está na posição que não é para estar. Talvez você está na mesma posição que Pedro, nu, se sentindo sujo, se sentindo em pecado, talvez até com vergonha de ir para a igreja, talvez
talvez até com vergonha de se apresentar perante o altar. Mas grava isso na sua mente. Mesmo Jesus sabendo que Pedro estava nu, Jesus continuou seguindo em direção a Pedro. Por quê? Porque o fato de Pedro estar nu não tirou o propósito de restauração que Jesus tinha para a vida de Pedro. Oh glória, eu vou repetir isso aqui, pastor Israel de lá de Minas Gerais, Deus abençoe. O fato de Pedro estar nu não tirou o propósito de restauração que Cristo tinha para a vida de Pedro. Oh glória a Deus. Eu não sei em qual situação você está vivendo, eu não sei em qual circunstância você está vivendo, talvez só você e Jesus sabe, mas o fato de você estar se sentindo nu, guarda isso e toma essa palavra profética. O fato de você estar se sentindo nu, o fato de você estar se sentindo sujo, o fato de você estar se sentindo rejeitado na sarjeta, o fato de você estar se sentindo para baixo, estar se sentindo menosprezado pelo seu irmão, não tira o propósito de restauração que Cristo tem para a sua vida. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pedro estava nu e quando ele vê que Jesus se aproxima, a Bíblia diz que ele se esconde. Por quê? Porque ele tem vergonha da presença de Cristo, porque Pedro tem vergonha que ele está sem as suas vestimentas. Imagine você a cena, Jesus se aproxima e vê aquele homem que está despido, está com suas vergonhas expostas. Talvez você esteja nessa mesma situação. Talvez as suas vergonhas estão sendo expostas. Talvez as suas vergonhas estão sendo expostas para todo mundo. Talvez as suas feridas estão sendo expostas. Talvez os seus pecados estão sendo expostos, talvez os seus erros estão sendo expostos, mas entenda isso aqui, Pedro mesmo nu, mesmo envergonhado, Pedro mesmo não estando certo, Jesus restaura a vida de Pedro. Oh glória a Deus, entenda isso e dê um glória onde você estiver. Talvez estão expondo as suas vergonhas, talvez estão expondo o seu pecado, mas o fato de estarem expondo seus pecados, o fato de estarem expondo as suas vergonhas, nada disso tira o propósito de restauração que Deus tem, que Cristo tem para a sua vida. Nada disso tira o propósito que Cristo tem de restaurar o teu casamento. Nada disso tira o propósito que Cristo tem de restaurar os seus sonhos, de restaurar os seus projetos, de restaurar a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, porque o projeto, entenda isso aqui, o propósito que Cristo tem para a sua vida é maior do que os erros que você cometeu. Os propósitos que Cristo tem para a sua vida, Andressa Albino, Deus abençoe sua vida, irmã, pastora Dilce Freire, Deus abençoe sua vida. Pedro estava nu, mas o fato de Pedro estar nu não tirou o propósito que Cristo tinha de restauração para a vida de Pedro. O fato de você estar nu, o fato de você se sentir envergonhado, o fato de suas vergonhas estarem sendo expostas, não tira o propósito que Cristo tem para a sua vida. Perceba que todas as vezes em que Cristo queria restaurar a vida de alguém, Cristo sempre tentava apagar os pecados. Você lembra da mulher pecadora? A Bíblia diz que ela é
pega em adultério pelos fariseus, pelos judeus. A Bíblia diz que quando eles pegam ela no flagrante, em adultério, eles levam ela até Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus está na areia da praia, está escrevendo algo muito interessante ali naquela areia. E quanto ele está escrevendo nesse inteirinho, a Bíblia diz que vem eles e trazendo a mulher perante Jesus e fala: Senhor, esta mulher foi pega em flagrante, em adultério. Essa mulher foi pega em flagrante, em pecado. E pela lei de Moisés, a lei vai dizer que ela deve ser apedrejada até a morte. Perceba isso aqui. Jesus olha para eles, olha para a mulher e faz-lhes uma pergunta: qual de vós nunca pecou? Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Oh, glória a Deus! Quantos e quantos acusadores não se levantaram para te acusar? Quantos e quantos difamadores se levantaram para te difamar? Te levantaram para te julgar, para te acusar. Aí Jesus vê todos eles largarem as pedras ali. E então, quando todos saem, porque todos tinham pecado, Jesus olha para aquela mulher e fala: onde estão os seus acusadores? E ela não responde nada. Então ele diz: eles não te julgaram, eu também não irei te julgar. Guarda isso aqui. O propósito de restauração que Cristo tinha para aquela mulher era maior do que os acusadores, as acusações e o seu pecado. Guarda isso. O fato de você estar nessa situação que você se sente nu, se sente sujo, como Pedro estava, não tira o propósito de restauração que Cristo tem para a sua vida. Amém? Então que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Você que não conhece o nosso canal ainda lá no YouTube, vai lá, dá um pulinho lá, se inscreve no canal Natan Ferreira Pregador, para você ser edificado por mensagens e por palavras que vão com certeza de alguma forma agregar em sua vida e em seu coração para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Anota aí, Natan Ferreira Pregador. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estiveram conosco. Deus lhes guarde, Deus lhes purifique e que você possa entender que nada é maior do que o propósito de restauração que Cristo tem para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. E que tá meu dedo, ainda tá enfaixado, ponteado. Vai orando por nós aí. Amanhã estaremos na Assembleia de Deus do Ministério do Braz, do Pantanal, pregando a palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus de Nazaré.